Bem-vindos à conferência O papel da economia social na criação de emprego e na implementação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, realizada no âmbito da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia, sob a iniciativa do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, organizada pela Cooperativa António Sérgio para a Economia Social, CASES. Para a abertura formal da conferência, usa da palavra o excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Sintra, Basílio Horta. Senhora Ministra, Excelência, caros colegas, Sr. Presidente do CASES, Excelências, minhas senhoras e meus senhores. Sintra é um concelho fortemente comprometido com a economia social e com os seus agentes, parceiros estratégicos do município para o desenvolvimento local inclusivo e sustentável. É por isso uma honra. É uma honra receber em Sintra uma conferência de alto nível inserida no programa da Presidência Portuguesa da União Europeia sobre o papel da economia social no contexto europeu, desejando que esta conferência cumpra os seus objetivos e contribua em especial para os trabalhos que a Comissão Europeia está a desenvolver com vista à aprovação do Plano de Ação Europeu para a Economia Social. De igual modo, é com grande satisfação e sentido de responsabilidade que Sintra integrará ao lado dos municípios de Braga, Cascais, Coimbra e Torres Vedras e a CASES a rede de cidades portuguesas, Capital Europeia da Economia Social 2021, cuja declaração de compromisso será assinada no decurso desta conferência pelos seus responsáveis. A constituição desta rede de cidades portuguesas, Capital Europeia da Economia Social 2021, constitui um marco muito importante para o reconhecimento e a afirmação deste relevante setor da economia nos territórios destes municípios. A economia social constitui um setor emergente, que tem vindo a ganhar expressão na Europa e também em Portugal, e assume hoje um importante papel no quadro do desenvolvimento das regiões, contribuindo para a resolução ou mitigação de muitos dos atuais problemas com que somos confrontados. Os agentes que intervêm no setor da economia social chegam onde muitas vezes o Estado fica à porta e, nesse sentido, devem ser vistos e considerados como parceiros estratégicos das autoridades nacionais, regionais e locais. Num contexto marcado pela atual pandemia, com impactos sem precedentes e ainda, eventualmente, infelizmente, pouco avaliados, sem precedentes na economia e na sociedade, falar do setor da economia social e do seu papel para o desenvolvimento económico e fortalecimento da coesão social e territorial faz todo o sentido. Papel que se desenvolve através da criação de emprego de qualidade e da geração de riqueza, bem como de respostas sociais de proximidade assentes num forte componente de voluntariado. Igualmente, voluntariado social, obviamente. Igualmente, a aposta na inovação social, digital e ambiental e a promoção dos valores da solidariedade e da cidadania é uma marca sempre presente na economia social. Já no decurso da crise financeira, iniciada em 2008, o setor da economia social tinha dado provas da sua enorme resiliência e capacidade de se adaptar às novas exigências económicas e sociais que afetaram muitos milhões de cidadãos por toda a Europa. Mas na resposta à crise sanitária que vivemos atualmente e aos seus violentos efeitos económicos e sociais, essa função de suporte à economia e à sociedade tem sido ainda mais evidente e creio que no futuro continuará a ser cada vez mais evidente. Nós podemos dizê-lo, porque testemunhamos todos os dias aqui o apoio prestado por este setor, prestado a toda a rede comunitária e muito em especial às comunidades mais vulneráveis. E por isso, em Sintra, este setor é valorizado, é reconhecido e desejamos cada vez mais aprofundar as relações de cooperação com este setor da economia social. Neste contexto, é evidente o forte contributo que este setor poderá dar ao processo de relançamento e convergência das economias da União, em particular no que tange ao crescimento sustentável de longo prazo e aos desafios da coesão social e territorial,
Desafios esses cada vez mais exigentes numa ótica de equidade e de desenvolvimento inclusivo. Em Sintra, o setor da economia social destaca-se pelo número e pela diversidade das organizações, com 1.207 entidades, representando 2% do total nacional, distribuídas por diversos segmentos, tais como cultura, serviços sociais, organizações religiosas, educação, saúde, proteção ambiental e tantos outros. Como está espelhado na Lei de Bases da Economia Social, estas entidades são orientadas pelos valores da solidariedade, da igualdade, da não discriminação, da coesão social, da justiça e da equidade, da transparência e da responsabilidade individual e social. Valores que afirmamos e defendemos no quadro da ação governativa local. E por isso apoiamos fortemente este setor, nomeadamente no plano financeiro. Apoiamos as suas atividades e projetos, mas também através da cedência de instalações e de recursos humanos, logísticos e materiais indispensáveis ao seu normal funcionamento. Desenvolvemos programas específicos de financiamento, vários, mas destaco apenas um, que é o Programa de Apoio Financeiro às Instituições Sem Fins Lucrativos, PAFI. Criámos fundos de emergência. Até agora, para além do Fundo de Emergência Geral, dotado com uma verba de cerca de 2 milhões de euros, temos mais 3 fundos de emergência, 2 destinados a pequenos empresários e o último, agora ainda em funcionamento, destinado a desempregados sem subsídio de desemprego nem rendimento social de inserção. Para dar uma ideia, os 2 fundos para pequenos empresários abrangeram cerca de 1.300 empresas. Este fundo para desempregados está neste momento, números de domingo, a abranger cerca de 900 desempregados. O apoio financeiro às entidades da economia social corresponde a um forte investimento do orçamento municipal e inscreve-se na estratégia de desenvolvimento local com vista a garantir a equidade no acesso a bens e serviços e o equilíbrio dos direitos sociais nas diversas comunidades. Este é um investimento de elevado retorno social, que alavanca o combate à pobreza e à exclusão social e, fundamentalmente, promove a igualdade de oportunidades e o progresso inclusivo. Em síntese, o município de Sintra reconhece as organizações da economia social enquanto parceiras fundamentais no desenvolvimento sustentável do seu território e como veículos de excelência para a promoção da participação cidadã, da cooperação e da coesão social. Termino com o desejo de que esta nossa visão seja partilhada por outras regiões da Europa e, em especial, pelas instituições comunitárias, de modo a conduzir a um quadro legal e regulamentar, quadro comunitário, que reconheça, apoie e estimule um setor essencial para a efetivação do pilar dos direitos sociais europeus. A partir de Sintra, território património da humanidade, esta é a mensagem que, modestamente, gostaríamos de levar a todos os decisores europeus. Muito obrigado. Usa da palavra Sua Excelência a Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho. Muito bom dia a todos. Cumprimento todos os que nos estão a assistir virtualmente, digitalmente, com pena não estarmos todos juntos, mas certamente isso acontecerá e espero que brevemente. Começo por cumprimentar também o Sr. Comissário e caro amigo Nicolas Schmit, a todos os autarcas presentes e todos os que aderiram a esta iniciativa e aqui hoje estão connosco. Sr. Presidente da CASES também, agradeço a mobilização de todos para fazermos deste momento um momento possível durante a presidência portuguesa. Senhoras e senhores, a todos desejo uma ótima conferência e acredito que daqui sairão importantes reflexões para a economia social. Muito obrigada, Dr. Basílio Horta, pelas palavras de boas-vindas e por nos receber neste secular palácio e este monumento que é um local marcante da história portuguesa e que eu espero também seja aqui um local marcante para a economia social da Europa. Queria começar, desde já,
por felicitar todos os municípios aqui presentes, Braga, Cascais, Coimbra, Sintra, Torres Vedras, assim como a Cases, por esta iniciativa inovadora de, pela primeira vez, se criar uma rede nacional de municípios da economia social que também mostra, por um lado, a centralidade das dinâmicas locais na procura de respostas e de soluções concretas em cada dia para os problemas cotidianos das populações, mas, por outro lado, mostra como a economia social como um setor que tem contribuído decisivamente, global e localmente, para um desenvolvimento inclusivo e sustentável, assente numa ótica de promoção, de coesão económica, social e territorial, e aqui com esta inovação de um trabalho em rede conjunto, em vez de ser uma sociedade, são várias a trabalhar conjuntamente, e isto mostra bem o que é a capacidade de trabalho em conjunto, em articulação, em rede da economia social. Este é um ano de tantos e tantos desafios e, além da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia, ocupamos também a presidência do Comitê da Monitorização da Declaração de Luxemburgo e afirmamos claramente o nosso compromisso nacional e europeu de promover a economia social enquanto fator de progresso decisivo em termos económicos e sociais para todos. É também um momento para contribuirmos decisivamente para a integração dos grupos mais vulneráveis e para o combate à instabilidade e à vulnerabilidade e à precariedade laboral. A economia social é claramente aqui um agente ativo da promoção da inclusão no mundo do trabalho, da inclusão na sociedade e do combate às desigualdades, indo ao encontro dos princípios do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, que Portugal afirmou como prioridade cimeira da nossa presidência. Cumprindo uma ambição antiga, a economia social integra o plano de ação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, constituindo um dos instrumentos-chave para a implementação do Pilar. E, de facto, no último trimestre de 2021, aliás, saúdo, a Comissão Europeia apresentará o Plano Europeu para a Economia Social, que representará um marco importante no apoio e reconhecimento deste tão importante e decisivo setor a nível europeu e mundial. Esta conferência é também uma oportunidade única para debater, mas acima de tudo encontrar respostas para os principais desafios e oportunidades que temos neste momento, assumindo também a economia social aqui um papel decisivo na resposta ao momento crítico que enfrentamos como sociedade. A vontade da Europa, já de há décadas, de aprofundar o seu modelo social, surge neste momento como a mais contemporânea e necessária das necessidades. E a Europa social é e será, com o empenho de todos, a garantia de que ninguém, de Lisboa a Bucareste, de Helsínquia a Atenas, pode ser deixado para trás no momento que vivemos. É a garantia de uma Europa alicerçada em valores de cooperação, de solidariedade e de justiça social, em que todos contam e em que todos acreditamos. A economia social, nomeadamente o setor social e solidário, foi um dos que mais rapidamente teve de intervir, mais rapidamente conseguiu chegar, mais rapidamente respondeu a quem precisa, onde precisa, quando precisa, e de forma inesperada a pessoas que se viram em situação de carência, complementando assim claramente a economia social, a ação governativa a nível nacional, a nível regional e a nível local, sempre na procura de soluções concretas que respondam às necessidades reais das pessoas. Em Portugal, é conhecido, o peso da economia social no emprego é de cerca de 6,4%, mas eu acredito que pode ser muito, muito maior. Se já antes era evidente o papel da economia social como instrumento de desenvolvimento dos territórios, de criação de emprego e de resposta às comunidades, durante a pandemia isto ficou ainda mais claro. A pandemia mostrou desde logo a grande capacidade da economia social também ser um motor de criação de emprego num momento de crise. No âmbito do programa especial que criámos, do MARES, para reforço de recursos humanos na área da economia social, foram contratadas cerca de 17.500 pessoas em poucos meses e com uma procura imensa e, portanto, tivemos necessidade até de prorrogar este programa até ao final do ano 2021, assumindo aqui também a economia social uma grande capacidade de resposta ao desemprego no momento que vivemos. Por outro lado, também mostrou a criticidade da necessidade de valorizarmos quem trabalha na economia social
e de qualificarmos quem trabalha na economia social. E foi por isso que, aliás, decidimos lançar um programa que vamos lançar agora, que é o programa Valorizar Social, exatamente para valorizar quem trabalha na economia social, assumindo aqui uma necessidade de capacitação das pessoas para também sejam cada vez mais valorizadas. Mas também este momento da pandemia mostrou que a economia social é um parceiro essencial na resposta às necessidades coletivas e na inclusão social. É um instrumento para acelerar também as respostas aos desafios da demografia, mas é, acima de tudo, um ator fundamental nestas respostas coletivas que estamos a encontrar como sociedade e também na promoção de encontrar respostas para os desafios demográficos que nós temos, em termos, nomeadamente, de natalidade ou da necessidade de promovermos o envelhecimento ativo e saudável ao longo da vida. É por isso que, a par das respostas de emergência que estamos a procurar encontrar em termos de articulação conjunta, também temos que trabalhar e continuar a acelerar os investimentos estruturais que nós precisamos. Foi por isso, por exemplo, que procuramos avançar com os investimentos estruturais com o setor social, com a economia social também, a nível de investimentos estruturais de resposta, seja à natalidade, ao acompanhamento das crianças, nomeadamente com o PARS 2.0 e avançarmos com as creches, porque também é uma forma de investirmos em termos de atividade económica neste momento, em termos de construção civil, por exemplo, avançando, arrancando com projetos concretos no terreno, mas também lançarmos o PARS 3.0 para respostas para o envelhecimento e para as pessoas mais vulneráveis. Lançámos o PARS 3.0 com 110 milhões de euros de uma dotação inicial previstas, mas que neste momento temos cerca de 1.400 candidaturas com investimento previsto de 1.000 milhões de euros. E, portanto, isto mostra também a grande dinâmica que a economia social é capaz de implementar no momento que vivemos, como também um alavancador de investimento. Mas também assumimos claramente a necessidade de financiar de uma forma especial a economia social e lançámos uma linha específica só para a economia social com 227 milhões neste momento. E também assumimos a economia social como um ator decisivo na implementação do Programa de Recuperação e Resiliência, para ser connosco os atores-chave também na sua capacidade de implementação rápida, porque nós precisamos é de conseguir rapidamente ter respostas no terreno. E é por isso que a rede de cidades de economia social, hoje aqui criada, pela primeira vez, mostra exatamente esta grande capacidade de trabalhar em conjunto, sem capelinhas, sem muros e sem ameias, para chegar mais longe e para chegar a mais pessoas. É também com este objetivo que decidimos lançar, e aproveito hoje para anunciar aqui em primeira mão convosco, uma rede de espaços de inovação social e de coworking, utilizando também a rede de espaços do Inatel em todo o país e, portanto, colocando-os ao serviço da economia social e da inovação social. Os tempos são de mobilização, são tempos de solidariedade e são tempos de ação. E esta é a marca indelével da economia social. Responder no terreno, a quem precisa, localmente, onde precisa, quando precisa, promovendo uma sociedade mais justa para todos. Estes são tempos de uma profunda mudança para conseguirmos responder estruturalmente àquilo que a pandemia mostrou, que eram também as nossas fragilidades do ponto de vista de sociedade. E são tempos de um novo compromisso social, em que a economia social tem um papel único, decisivo e claramente prioritário. Muito obrigada a todos os que tornaram possível a realização desta conferência, mas, acima de tudo, em que faz do impossível diariamente o possível. Muito obrigada.